Muito boa tarde, meus amigos e minhas amigas de toda a região, sejam bem-vindos a mais um Giro Total, né? Hoje nós vamos falar de livro, vamos falar de romance policial, vamos falar de tiroteio, vamos falar... É muita coisa bacana, tá? Isso tudo porque a Emy de Moraes está aqui, é uma escritora lá de Sumaré, né? Que está lançando os seus livros, é uma série de livros, na verdade, né? O primeiro livro da série... que ela está lançando de detetives, investigadores, policial, aquela coisa maravilhosa, né? Que ela está lançando, são 10. A série inteira são 10 volumes, tá? O primeiro ela vem lançar aqui no Giro Total, hoje, já. Você já vai encontrar nas bancas a partir de hoje mesmo, né, esses livros, que é A Decodificadora, tá? Um livro muito interessante, eu aconselho você ler ou pelo menos acompanhar o bate-papo que eu vou estar com a Emy de Moraes já, porque você vai ver que vale a pena, tá? Em seguida eu vou falar com o meu amigo, né, o Cícero Mangabeira, professor que conhece muito, ele sabe muito, ele vai te dar um monte de dica, né? Porque tem muita gente sofrendo, muita mulher sendo espancada, muita coisa ruim acontecendo. Essa semana mesmo, né, teve a policial lá em São Paulo, né, que teve o celular furtado, aquela coisa toda, ela foi lá, se identificou como um polícia e ontem ela foi já achado o corpo dela dentro de um carro. Ou seja, meteram bala, acabaram, ou pelo fato dela ser mulher, ou pelo fato dela ser policial. Então é as coisas que a gente abomina, mas vamos discutir isso com o professor Cícero Mangabeira, porque é muito grave, é coisas que não podem acontecer mesmo e eu faço questão de chamá-lo aqui para a gente estar conversando e orientando vocês, mulheres, quanto ao que pode estar acontecendo com vocês dentro da lei trabalhista, dentro das suas funções, aquela coisa toda que a gente abomina. Como eu venho falando já há muito tempo, né, para vocês, sobre vacinação. Eu falo que aqui no estado de São Paulo, pelo menos, no mês de agosto, é dado a vacina antirrábica, né? Eu passei as datas aí, todos, domingo, o mercado municipal aqui vai ter, nos sábados vai ter nas 4 pontas da cidade, já passei todos os endereços para vocês, eu não vou ficar repetindo isso não. E eu falei também que eu estava fazendo isso por causa da vacinação dos nossos filhos, das nossas crianças, tá? E começou agora o governo federal, tá? O Ministério da Saúde já passou vacina para todos os estados. Aqui no estado de São Paulo, sábado passado, tá? Sábado passado, não estou louco não, foi o dia D, tá? Foi falado que era o dia D, o dia dado como dia para você vacinar os seus filhos, para levar lá até a vacina contra o sarampo e contra a paralisia infantil, poliomielite, tá? Por que isso? Porque está vindo lá de cima, lá, os venezuelanos entrando no Brasil, porque ele não tem como ficar no país deles, aquela situação muito grave, mas eles vêm sem vacina, então estão trazendo algumas coisas para cá, e o Brasil vai acolher, tem que acolher, eu acho muito bacana, é questão de humanidade isso, tá? Mas o governo do Brasil já fechou a fronteira, vai vacinar todo mundo, para fazer a interiorização, me engasguei tudo, desse povo no Brasil inteiro. Vai mandar para todos os estados, para todas as cidades, aquela coisa. Tem que fazer, tem que acolher o ser humano sim, é muito bacana, mas com as vacinas devidas, para não trazer o sarampo de volta, não trazer a paralisia infantil, não trazer todas aquelas doenças que a gente sabe que estava quase exterminada aqui no Brasil. Lá fora tem ainda, tá? E tem muito pai, muita mãe que não está dando atenção para isso, está falando que não precisa mais, que vacinar os filhos é besteira, porque essas doenças não tem mais, não existe, já sumiu do mapa, tá? E, quer dizer, o dia D, sábado passado, aqui na região, tá? No último dia D, sábado, o que aconteceu? Nós temos, tá? Mais ou menos 20.800 crianças na região, entre Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. 20.800 crianças, tá? Desse total,
apenas 3.611 foram vacinadas no sábado. 3.611 é dado das secretarias de saúde da região, tá? Ou seja, a Americana foi vacinada. A Americana tem 9.500 crianças, de 1 a 5 anos incompleto, que é a idade que você tem que vacinar seu filho, tá? Você tem que vacinar, não estou falando que você vai fazer favor para ninguém, não. É obrigação sua. É obrigação, ninguém escolhe ter filho. Tem quem quer, tá? Agora, se tem, você tem que vacinar, tem que dar saúde, tem que fazer tudo. O Ministério da Saúde está fazendo a parte dele, está mandando as vacinas. Agora, você tem que fazer a sua parte, que é ir no posto só, não gasta nada, tá? Então, das 20 mil crianças que tem aqui na região, só 3.611 foram vacinadas, tá? Então, olha os números. Em Americana tem 9.500 crianças dessa faixa, de 1 a 5 anos incompleto, tá? Foi vacinada 1.746 contra a poliomielite e 1.716 contra o sarampo só. Só. Ficou, quer dizer, mais de 8 mil crianças praticamente sem vacina, porque os pais não levaram lá. E de 1 a 5 anos a criança não vai sozinha, então responsabilidade não é minha não, é do pai. Em Nova Odessa foi o melhor caso, tá, em percentual, tem 2.600 crianças dessa faixa etária, tá? Foi vacinada contra a poliomielite 592 e contra sarampo 589. Foi um percentual alto para a cidade. Em Santa Bárbara do Oeste tem 8.747 crianças dessa faixa etária. Hoje, tá? Foram vacinadas 1.273 contra polio e 1.239 contra sarampo. Gente, olha o que nós estamos fazendo com nossas crianças. Eu sempre falo aqui, teria que ter uma pena, ser preso, o pai e a mãe que não levam para vacinar. Porque se teu filho pegar uma polio, ficar entravado numa cadeira de roda, numa cama, você condenou ele. Você é responsável por ele. Você tem que pagar por isso, gente. Isso é criminoso. É crime você não levar seu filho para vacinar. É crime você não pegar o seu bebê de 1 a 5 anos incompleto. Até o último dia que ele faz 5 anos. Você tem que levar, ele não tem como ir sozinho. Olha a nossa responsabilidade. Agora, esse mês de agosto, a boa notícia. Até o final de agosto você pode fazer isso ainda. Já que o dia D você não teve a capacidade de ir até o posto de saúde, você tem até o final de agosto. Aqui no estado de São Paulo, dia 18 vai ser novamente o dia D. O dia que vai estar todos os postos abertos para vacinar o seu filho. Não quero estar falando isso de novo aqui, que nós não cumprimos a meta. Combinado? Conto com você para vacinar o seu filho, o seu sobrinho, o seu enteado, a pessoa que você ama, tá? Leve no postinho e dê a gotinha para ele. Não dói nada e vale por uma vida inteira. Não sai daí que eu já volto com o Cícero Mangabeira, falando muito sobre... Cícero não, acho que eu vou falar sobre livro, tá? Sei lá, não sai daí que eu já volto. Cassiano Auto Center, freio, suspensão, injeção eletrônica, alinhamento, balanceamento, escapamento e troca de óleo, mecânica em geral, pneus, rodas e suspensões especiais, todas as marcas nacionais e importados. Cassiano Auto Center, a melhor escolha para o seu carro. Avenida Carmine Feola 1028 no Catarina Zanaga, em Americana. Ligue e faça seu orçamento sem compromisso, 3648-9993 ou 3648-9989. Cassiano Auto Center. Qualidade, tecnologia, infraestrutura.
reconhecimento. Seguinte, galera. Com uma produção de milhares de litros diário, está em todo o território nacional, sendo distribuído pelos maiores atacadistas e varejistas. A linha Sweet inovou o mercado de licores com sabores inigualáveis, estimulando a empresa a continuar desenvolvendo bebidas diversificadas. A marca alcançou o topo e é hoje apreciada por um público exigente e de bom paladar. Novo Engenho, transformando cores em sabores. Estou aqui no Ligare conversando com a diretora, a Laine, e ela vai nos falar o que é o Ligare. Laine, tudo bem? O que é o Ligare? Bem, o Ligare é um centro de psicoterapias corporais. Ele foi fundado em 1995. Nós já estamos aqui em Americana há 23 anos. Eu e Odila Veiga. E nós saímos de São Paulo, onde nós trabalhávamos, e fundamos um instituto que não era nesse lugar, mas era em outro. E a gente trabalha com a psicoterapia corporal, que é a mente e o corpo simultaneamente. Para nós não existe uma cisão entre o corpo e a mente. Existe só uma unidade única, que é corpo e mente. Então, tudo que acontece no corpo, acontece na mente e vice-versa. Então, nós damos aula de pós-graduação e nessa área, e nós somos vinculadas ao Instituto Internacional de Bioenergética dos Estados Unidos. Esse instituto é que nos dá, com essa parceria, ele nos dá a possibilidade de nós emitirmos um certificado internacional. Então, os nossos alunos, eles podem trabalhar tanto aqui no Brasil quanto fora. E assim voltamos, né, como eu estava falando para vocês, com uma escritora, né, daqueles livros de romance, aquela trama, aquela coisa bacana, né? Eu quero saber como é que a Emi de Moraes conseguiu fazer toda essa trama do seu primeiro livro publicado. Tudo bom, Emi? Me fala uma coisa, Emi, como é que saiu esse primeiro livro, né, depois que publicado é o primeiro, né? É o primeiro publicado. E como é que você teve toda a ideia de fazer toda essa trama que acontece? Porque assim, romance policial sempre foi meu gênero favorito. Então eu li muito desde menina, sempre li muito Agatha Christie, sempre li muito esse tipo de livro. Então eu tinha já um conteúdo que eu gostaria de ler. E esse conteúdo foi se formando na minha cabeça e foram vindo os personagens e aonde que eu poderia caminhar com eles, então a história foi se formando. Tá. Então, quer dizer, você se tornou escritora por causa da tua infância, por causa da mamãe, do papai, que te aconselhava você a ler esse tipo de história. Isso, a minha mãe foi a grande incentivadora. Eu e as minhas irmãs, a gente sempre leu muito. Ela sempre lia os livros primeiro e começava a contar para a gente uma história. Eu sempre falo que minha mãe foi uma grande contadora de histórias. E aí ela parava no ponto crucial da história e fazia com que a gente ficasse curioso para ler o final. Então, com isso, ela introduziu o hábito de leitura, né, em casa. E, aos poucos, a gente foi se viciando na leitura. Primeiro nas leituras de escola, depois eu me formei em letras, então eu tive que ler toda a literatura nacional, portuguesa, inglesa. Então, já fiquei bastante dentro desse meio da literatura. E aí resolvi que eu queria escrever minhas próprias histórias. Aqui no Brasil tem vários escritores, né? Tem Muitos. muitos escritores mesmo. Mas que faz esse tipo de romance, esse tipo de literatura, são poucos, não é? Nós temos bastante escritores para o gênero juvenil, né? Thalita Rebouças, a Karina Risse, que estão bastante tempo no mercado. Mas, assim, para o romance policial, eu não me lembro de nenhum autor que tenha seguido por esse caminho. Eu acho que havia uma defasagem na literatura nacional para esse gênero. E foi isso também que me fez querer escrever, abrir caminho para o gênero. Agora, dentro desse livro, A Decodificadora, né, foi lançado, nós estamos começando, né, o mês de agosto, mas foi lançado no Dia dos Namorados, dia 12 de junho,
né, ele foi liberado nas livrarias. Não Isso, foi a pré-venda, isso. A pré-venda, né? Isso. Mas hoje você já encontra esse livro em todas as livrarias? Como é que está? A partir do dia 6 de agosto, na verdade, 6 de agosto. nas livrarias de todo o país. Por enquanto, estava na pré-venda nos sites das livrarias e da editora. Ou seja, hoje você já encontra, né, esse livro, né? Nós estamos já deixando ele em todas as livrarias para que você possa ver, né? Eu vou pedir para a Amy dar uma pitadinha, né, do que tem dentro desse livro, mas só para fazer o que a tua mãe fazia com você, deixar com todo mundo com água na boca, né? Porque é a história do espião, não é? Isso, na verdade, é a história de uma menina que, através de jogos online, ela é descoberta como uma grande mente na decodificação e ela é abordada por um cartel colombiano. E esse cartel faz uma jogada que meio que escraviza o trabalho dela. Então, ela começa a ser obrigada a trabalhar para esse cartel colombiano na decodificação de drogas, na entrada de drogas nos Estados Unidos. E aí o Brasil, como ela é brasileira, ela mora em São Paulo, a Polícia Federal começa a investigar a vida dela. Então, tem esse agente, ele é designado para investigar toda essa parte. A mocinha morre no final? Não, eu gosto de final feliz. Não vamos acabar com a história. Não, porque se eu deixar a Amy falando do jeito que ela está falando aqui, daqui a pouco ela vai falar. Não. Vou dar spoiler. Não quero isso. Eu só quero que você deixe, né, o nosso telespectador, meu amigo e minha amiga, com água na boca, com desejo de ler e saber que é uma história, né, onde a mocinha, né, a decodificadora, ela se envolve com a gente, Ela se envolve com a gente, eles estão de lados opostos da lei. Esse é o grande conflito da história. Como que eles vão arrumar essa situação, né? Tem muita ação nesse Tem livro? ação, tem romance. Porque uma grande maioria dos filmes que é lançado, que tem bastante ação, aquela coisa toda, sai de algum livro, né? Que é escrito com muito detalhe. Daí um produtor pega e faz esse livro acontecer na tela do cinema. Bastante tiroteio, perseguições. Pode acontecer isso na decodificadora. Ah, eu ia gostar muito que De acontecesse. repente, algum produtor nacional aqui, né? Olha e vê, porque é o número 1 esse, Ele é né? é isso. E a previsão é fazer quantos volumes desse livro? São 5 agentes, mais os coligados, que eu chamo, né? Que são os personagens coadjuvantes. Então, tem 10 livros escritos, na verdade. Porque eu sempre escrevi desde a época da faculdade. Mas aí, publicado, esse é o primeiro que tem publicação nacional. Da decodificadora? Dos agentes, na verdade, a série é Os Agentes da BSS, que é Base Secreta Subterrânea. Então, é uma série com 10 livros. Esse é o primeiro. E você vai soltar os 10? Ah, eu quero soltar os 10. Meu Deus do céu. Quer dizer, olha o que espera por você nas livrarias desse Brasil imenso, tá? Você vai comprar, vai adquirir agora a decodificadora, tá? Tem uma história fascinante e você já vai se preparar para ler mais 9 histórias que vai se completando, não é isso? Isso, elas estão interligadas, né? Agora, esse livro, ele já está sendo vendido em sites também? Não. Já. A semana passada ele ficou entre os mais vendidos no site da Saraiva, desse gênero, né? E, assim, a repercussão tá boa por ser o primeiro. Acho que a editora está fazendo um bom trabalho de divulgação. Agora, Amy, como é que você se compara com a mocinha, né? Com a mocinha. Você tem alguma coisa a ver? Você se baseou nela? Você vestiu a personagem para escrever o livro? Ou o que aconteceu? Não, me basear nela, não. Eu acho que ela tem algumas características minhas. Por exemplo, ela é muito determinada. Eu me considero uma pessoa determinada, uma pessoa que não desiste fácil. Eu acho que essa é a principal característica minha que eu... Determinada você é, né? Para lançar um livro agora. E falar que vai lançar mais 9, né? Consequências, né? 9 edições diferentes, tem que ser muito determinada para ter essa visão já, né? Focada, né, naquilo que a gente quer, tal. Isso eu passei isso para a personagem, mas não necessariamente que eu me baseei nela, ou que ela é baseada em alguém especificamente que eu conheça. Não, ela foi sendo criada à base do conteúdo do livro mesmo, da narrativa do livro. Agora, você já falou como você se tornou uma escritora, né? Aí já deu para entender legal. Agora, como você se baseou, da onde você tirou toda essa história? Porque é uma trama muito linda, muito legal, com muita ação. Você se baseou aonde? Da onde você tirou tudo isso? Da cabecinha ou você... Foi da minha mente fértil. Foi da cabeça, assim, não foi uma coisa que eu tinha lido nada parecido, não.
Eu queria um romance em que eu pudesse direcionar o final desse romance. Eu estava um pouco estressada com as últimas leituras e que tinha um bom conteúdo, mas um final ruim, ou então não tinha uma qualidade que eu gostaria que tivesse dentro da história. Então eu falei, eu vou escrever a minha própria história. Agora, Amy, tem muito escritor, tá, nacional ou fora do Brasil, né, não importa, que não sabe como terminar uma história, como terminar um livro. Existe muito isso, não é? Isso, bloqueio, existe. Eu fiquei bloqueada em algumas histórias em que você não consegue caminhar dali para... Você quer que a mocinha seja feliz, né? Que acaba com a felicidade de todo mundo, aquela coisa toda legal. Mas como você fazer durante uma história, você que vai ler a decodificadora, você vai ver que chega num ponto que você quer que ela seja feliz, mas como é que você vai fazer no meio de tanta tragédia, tanto tiroteio, tanta coisa, fazer com que ela saia com um final feliz no final do livro? Essa é a dificuldade. Acho que a minha maior preocupação era essa estruturação. Que tivesse um começo, meio e fim coerente, que tivesse qualidade na escrita. Eu acho que um pouco do fato da minha formação ajudou. Eu já tinha estudado muito literatura, mas foi a minha maior preocupação, fazer com que essa história tivesse um vínculo, né, com começo, meio e fim, que fizesse sentido e que terminasse de uma maneira que agradasse o leitor. Agora, para o leitor, para quem vai comprar a decodificadora, vai ler ele inteiro, vai chegar no final do livro, vai ficar satisfeito ou vai ficar com gostinho de quero mais esperando o segundo volume? Eu acho que vai ficar com gostinho de quero mais pelo fato de ser uma série. Então, não é uma sequência. O número 2 é de outro agente. Como eles são 5 agentes que formam, né, uma equipe... Mas ela está em todos. E ela está em todos. Então, assim, eles ficam ligados, os personagens aparecem... A mocinha não morre no final. Tá? Pelo menos até o 9º volume a gente sabe que ela está vivinha. A gente sabe que ela vai ter um final feliz. Até o 9º, né? Até o 9º. Aí depois a gente pode mudar de ideia, né? A escritora, ela vai pensar o que ela vai fazer com a mocinha quando chegar no 10º volume, quando acabar a série, né? Porque assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito dessa parte da literatura por entretenimento mesmo. Então, eu gosto de saber que o meu leitor, basicamente são as mulheres, gosto bastante, né, desse tipo de livro. Elas vão chegar em casa depois de um dia de trabalho estressante, vão pôr a cabeça no travesseiro, vão ler alguma coisa que vai tirar a mente delas dali, vai relaxar e vai sonhar. Aí é que tá, Amy. Eu estou conversando com a Amy de Moraes, escritora, aqui de Sumaré, cidade vizinha aqui, tá? Que está lançando, né, fez o pré-lançamento no mês de junho e veio no Giro Total hoje para lançar verdadeiramente o livro A Decodificadora. Eu ia falar digitadora. A Decodificadora. Oi, você fez alguma pesquisa para saber quem gostava mais desse tipo de romance, né? Um romance bem agitado? Se é o homem, a mulher, o jovem ou a pessoa mais velha. Você se preocupou com isso em algum momento? Não, assim, o meu primeiro passo foi publicar esse livro numa plataforma de leitura online, o Wattpad, e essa plataforma dá todas essas informações. Eles têm todos esses índices indicativos aí. Então, inicialmente, você vai colocando capítulo por capítulo, né? Você não posta o livro todo, e aí você vai tendo uma resposta do público. E você através disso... Quem quer ler o quê? Através dessa resposta, você consegue direcionar o seu trabalho. Então, foi assim, basicamente, o que me guiou para os demais livros foi essa plataforma, o Wattpad, que foi lá que eu tive 6.000 seguidores, chamou a atenção da editora para a publicação. Nessa plataforma que você está falando, Amy, você já tem alguns livros escritos, outro estilo, não é? Isso. O 2 e o 3 já foram retirados por pedido da editora, porque já tem intenção de lançamento, né? Mas tem alguns outros lá também da série que estão lá. É uma leitura online gratuita, o leitor pode se cadastrar, ele entra lá e escolhe, por exemplo, a minha categoria para ler, e ele começa a acessar. A editora Charme. Isso. Quer dizer, o endereço é esse, deve ser esse aqui, né? loja.editoracharme.com.br. Isso. Aí você se cadastra e consegue
ler alguns títulos? Não, esse da editora é onde você encontra o título. Aonde você pode ler os outros títulos é no Wattpad, é um site mesmo chamado Wattpad. É uma plataforma de leitura online e a pessoa se cadastra dentro desse site e lá ela busca os meus livros. Tá, então como é que faz o telespectador que está te vendo agora para ele ler alguns livros que você tem? Não é a decodificadora. Decodificadora você vai comprar na sua livraria favorita, vai adquirir, vai ler e com certeza vai querer, já está rezando para sair o número 2, né? Para quem quer ler esses que você já tem publicado, entra em que site? Como é que faz? No site www.wattpad.com.br/M de Moraes. Aí vai direcionar direto para a minha página e lá ele tem a opção de escolher alguns livros online. Põe o nome da Amy na tela aí, para quem estiver vendo, ver o jeito que escreve, tá? É EMI de Moraes, tá? Isso. Ainda brincaram aqui, é Ar de Arthur, M de Moraes, é mais ou menos isso mesmo, tá? É mais ou menos isso, mas é um jeito de você decorar, né, o nome da M de Moraes, tá? É M de Moraes mesmo, né? É. Agora, dentro desse livro, a decodificadora, tá? Que é a parte mais interessante disso tudo. Teve algum momento do livro que você pensou em mudar o rumo da história, fazer a mocinha interagir com outro personagem ou não? Ou você já tinha bem definido o que você queria? Tem, assim, a sua mente vai viajando, você vai escrevendo, tem coisa que você fala, não, isso não vai pegar bem, isso não vai combinar com aquilo que já foi escrito, então isso não vai chegar no final que eu gostaria de dar para essa história. Então, aí você vai trabalhando e vai pegando os caminhos ali que vai se encaixando melhor naquilo que você quer. Eu já conversei com vários escritores aqui, sabe? Mas de um romance desse nível, não. Por isso que eu estou te perguntando, né? Porque quando tem muita ação, quando acontece muita coisa na vida dos personagens, né? Você tem que pensar em tudo que ele já passou, quer dizer, se colocar dentro desse filme que está só na tua cabeça nesse momento, né? Se colocar dentro desse filme e ver tudo que ele já passou e o que ele pode passar ainda. Então é bem complicado isso, né? É um pouquinho complicado, assim, porque você pega um fio de meada, você vai fazer daquilo uma história e, de repente, essa história te abre muitos caminhos. Aí você tem que ver, né, qual o melhor caminho para desenvolver a melhor história. Vida, né? Exatamente. Você está colocando a vida de uma pessoa ali num ritmo, né? Exatamente. Não é fácil, mas é muito prazeroso, muito gostoso, assim, né? Para mim, eu comecei como se fosse um hobby. Escrever era apenas uma coisa que eu gostava muito e depois foi se tornando uma coisa mais profissional. Então... Agora, Amy, eu acho assim, tá? Você pegou uma história, você está desenvolvendo essa história, e é como a vida da gente, né? Você está vivendo dia a dia, né? E o teu personagem está vivendo dia a dia. Como é que faz para você finalizar? Falar, não, essa sequência vai parar aqui porque eu tenho mais outro volume para escrever, tenho outra história, tenho outros agentes para vir para a história. E você não deixar esses agentes vir já, porque já está na tua cabeça, né? Eu voltei muitas vezes e lia a história até o ponto em que eu estava escrevendo. Quantas vezes você leu esse livro? Eu li mais de 30 vezes. Então, eu lia e falava, não, isso aqui não vai ficar legal lá no final. E aí você muda uma coisa aqui, você muda uma coisa ali, você tem que estar sempre lendo. Então, tem aquele momento que você está com a cabeça muito cheia da história, que você tem que parar e não ver, não mexer com essa história por um tempo. Então, assim, eu levei um processo de quase 6 meses escrevendo, porque não era a minha prioridade naquele momento. No mesmo ritmo, ninguém está lendo, lógico. Exatamente. Né? Então, eu lia, quando eu pegava, ficava uns 20 dias sem pegar a história. Quando eu pegava novamente, eu lia desde o início novamente, e para ir construindo, assim, devagar, alguma coisa que tivesse consistência mesmo para o final. Quando você está escrevendo uma obra dessa, tá bem complexa, muito difícil, você pede a opinião de alguém, você pede para alguém te dar alguma sugestão, ou é só na tua cabeça mesmo? Não deixa ninguém se meter. Ninguém vê as histórias antes. Ninguém vê como você é egoísta, que coisa feia. Eu não consigo abrir a história antes que ela esteja totalmente concluída. Enquanto você não concluir, quantas páginas já tem o livro? Quase 300 páginas. Eu acho que... E essas 300 páginas? 280 páginas. Só depois que você concluiu que alguém pôde ler. Aí, depois que eu concluí, que eu fui postar... capítulo por capítulo nessa plataforma. Depois, quando a editora se interessou, ela pediu para tirar da plataforma. E aí que a editora foi ler,
e dar alguns palpites de mudança. Alguns palpites que caem dentro do mundo mais das vendas, assim, né? Porque como eu escrevi, era praticamente apenas para mim, algumas coisas não cabiam. Mas a história já estava 100% concluída quando isso aconteceu. E tem alguma dedicatória nesse livro, que está aqui na telinha agora, que todo mundo está vendo, tem alguma dedicatória, você ofereceu para alguém, você deixou em função de alguém esse livro? Eu dediquei para minha mãe, que foi a pessoa que me ser introduziu lógico. à literatura, foi a pessoa que me incentivou, que fez das histórias mais chatinhas que a gente tinha que ler por obrigação na escola, assim, grandes histórias. Eu acho que ela foi a grande incentivadora. E se não fosse por ela, talvez eu não teria me interessado tanto por histórias, por ficção, por livros. Então, a dedicatória foi para ela desde o início. Agora, você gosta de escrever esse tipo de romance? Ou você já pensou em fazer alguma, tipo, aquela coisa mais melada, aquela coisa mais marido e mulher mesmo, ou não? Não, assim, na parte do romance policial, esse é o meu favorito. Você parte para esse lado mesmo, pra esse você lado. quer ver a bala comer. Isso, o que eu fiz foi um livro juvenil, com histórias folclóricas, né? Mas não foi nada desse nível de publicação, foi uma coisa mais simples. Tá. Também está na plataforma lá. Mas, assim, o meu favorito é o romance mesmo policial, essa trama de polícia. Ela quer ver a bala comer mesmo, ela quer ver a gente lá, a mocinha, né? Como é que é o nome dela? Babi. A Babi, né? Com 5 agentes, tá? Ela vai com o primeiro. Nesse primeiro livro, ela vai se relacionar com um. Tem mais 4 na fila já. Olha o que a Amy vai aprontar com a Babi, não é? É mais ou menos isso. A história dela vai ser complicada. Meu Deus do céu. Então, eu te aconselho, tá? Te dou já essa dica de leitura, né? Que é muito interessante, para você estar buscando já vai estar em todas as livrarias, boas livrarias pelo menos, tá? O livro A Decodificadora, tá? Vou pôr na tua telinha de novo para você ver a capa dele. Quando você entrar na livraria, você já vê como é que é o livro que você tem que comprar. Não é um livro caro, é um livro que cabe no seu bolso e você vai passar um bom tempo tendo uma boa leitura. Põe na tela aí. É esse livro aí, né, Amy? É esse aí. Tá aí, ó, Amy de Moraes, Os Agentes da BBS, tá? É uma... BSS. BSS. Eu falei BBS, né? Meu Deus do céu. Da BSS. O que é BSS? É Base Secreta Subterrânea. Só na tua cabeça também. Só. Tá vendo? Foi a Amy que bolou até a Base Secreta Subterrânea, tá? Para você procurar esse livro. E é o primeiro livro, tá? Vem mais 9 aí para dar sequência, para ver o que a Babi vai aprontar nesses mais 9 volumes que vem vindo aí, não é? Isso, com novos personagens. Aí ela fica um pouco secundária nos outros livros, porque aí virão outros personagens. Fica nada, você não sabe o que você vai pôr lá. Você vai mudar 10 vezes isso, você já falou que você foi lendo, foi mudando, foi lendo, foi mudando. Eu acho que vai acontecer isso. É um trabalho árduo até chegar ao final. Não é? Então, olha... você quer deixar seu telefone em contato para quem quiser, sabe? Ela não vai aceitar palpite, mas alguém queira ligar, conversar com você, dar alguma sugestão, pode ser? Pode, meu telefone é 998-63-1540. Eu tenho a página... Repete. 998-63-1540. É zap? É zap. Manda um zap para a Amy e fala, olha, eu queria que... Depois que você comprar o livro, você manda um zap para ela e fala, olha, eu queria que a Babi fizesse isso, fizesse aquilo. De repente você começa a interagir com a personagem, é muito bacana isso. E tem a página também dos agentes da BSS no Facebook, que a pessoa pode entrar, acessar. E tem todos eles lá? Tem, porque na verdade foi criado por fãs da série, essa página, então eles se interagem, eles conversam sobre as histórias e se comunicam comigo Como também é ali. Agentes da BSS. É só por agenda BSS, você já cai dentro da página, isso. Ali você vai entrar dentro de um filme. Exatamente. Babi, obrigado, Babi. Vai. É a Babi também, é a ele, já virou uma bagunça aqui. Obrigado por Eu que vindo, agradeço a oportunidade. Tá? Sucesso comigo. Obrigada, tá? E traz os outros para mim ver. Tá. Tá bom? E assim eu vou chamar um comercial, é 2 minutinhos, eu já volto. Não saia daí, não.
Cassiano Auto Center, freio, suspensão, injeção eletrônica, alinhamento, balanceamento, escapamento e troca de óleo, mecânica em geral, pneus, rodas e suspensões especiais. Todas as marcas nacionais e importados. Cassiano Auto Center, a melhor escolha para o seu carro. Avenida Carmine Feola, 1028 no Catarina Zanaga, em Americana. Ligue e faça seu orçamento sem compromisso. 3648-9993 ou 3648-9989. Cassiano Auto Center. Qualidade, tecnologia, infraestrutura, reconhecimento. Com uma produção de milhares de litros diário, está em todo o território nacional, sendo distribuído pelos maiores atacadistas e varejistas. A linha Sweet inovou o mercado de licores com sabores inigualáveis, estimulando a empresa a continuar desenvolvendo bebidas diversificadas. A marca alcançou o topo e é hoje apreciada por um público exigente e de bom paladar. Novo Engenho, transformando cores em sabores. Estou aqui no Ligare conversando com a diretora, Laine, e ela vai nos falar o que é o Ligare. Laine, tudo bem? O que é o Ligare? O Ligare é um centro de psicoterapias corporais. Ele foi fundado em 1995, nós já estamos aqui em Americana há 23 anos, eu e Odila Veiga, e nós saímos de São Paulo, onde nós trabalhávamos e fundamos um instituto que não era nesse lugar, mas era em outro, e a gente trabalha com a psicoterapia corporal, que é a mente e o corpo simultaneamente. Para nós não existe uma cisão entre o corpo e a mente, existe só uma unidade única que é corpo e mente. Então tudo que acontece no corpo acontece na mente e vice-versa. Então nós damos aula de pós-graduação e nessa área, e nós somos vinculadas ao Instituto Internacional de Bioenergética dos Estados Unidos. Esse instituto é que nos dá, com essa parceria, ele nos dá a possibilidade de nós emitirmos um certificado internacional. Então os nossos alunos, eles podem trabalhar tanto aqui no Brasil quanto fora. E assim voltamos falando, né, com Cícero Mangabeira, depois de uma aula, né, o jeito que foi dada sobre literatura, sobre livros, né, é um romance, é um livro que você tem que comprar. Você viu a Amy falando, né, que é aqueles livros que você compra de autores norte-americanos, autores que escrevem do jeito que acontece lá. A gente não vê isso aqui no Brasil. E a Amy escreveu um livro, falei tudo para vocês, né? Então te aconselho a ir na sua livraria favorita, que já está em todas as bancas, em todas as livrarias, para você adquirir o seu, porque é o volume 1 de 10, tá? Mas eu vou falar agora com o Cícero Mangabeira, né? O Cícero Mangabeira, nós vamos discutir exatamente isso, né? O que está acontecendo com as nossas mulheres, os direitos que ela tem dentro da lei trabalhista. Tá? Ele é contador, é professor, ele sabe muito para nos orientar sobre isso. Seja bem-vindo, Cícero. Boa tarde, Clóvis. Boa tarde a todos que nos assistem. Mais uma vez é um prazer estar com você. Cícero, teve esse episódio, comecei o programa falando, tá? Eu vou puxar até essa parte policial para dentro do nosso assunto, porque eu acho que tem muito a ver quanto à agressão, sobre o que a mulher, o sexo frágil, dito, né? Eu não concordo, mas dito sexo frágil, está passando, né? Essa PM, o que aconteceu? Ela foi, saiu com as amigas, né? E nesse local que elas estavam, né? Ela e duas amigas, localizaram o celular dela,
e furtaram, né? Os bandidos furtaram o celular dela. Furtando o celular dela, ela se identificou como policial que era, né? Ela era soldado. Ela se identificou com isso, né? A bandidagem, né? Tomou conta, pegou ela, levou ela para um lugar rumo desconhecido. A polícia estava procurando ela até ontem, até anteontem, no caso. Estava procurando ela e não achava. Fizeram todos aqueles comandos lá para procurar, não acharam. E o corpo dela foi achado ontem. O que você acha disso? Clóvis, esse feminicídio, esse absurdo, né? Esse machismo que impera, coisa do século, sei lá, antes de Cristo, esse absurdo dessa propriedade que os homens acham que as mulheres são propriedades, essa violência, eu não sei palavras para falar sobre esse grande absurdo. Os homens acham que as mulheres são propriedades dela, né? E isso, Clóvis, entra no aquele do assédio moral, no assédio sexual. 52% das mulheres que trabalham chamadas ativas sofrem com assédio sexual. 52%. Agora, 52% das mulheres, né, que é o mesmo percentual que tem de mulher em relação ao sexo masculino, não é isso? Mais ou menos a mesma relação. Exato. Existe todo esse problema do empoderamento, da dificuldade que a mulher, pela ignorância, pelo machismo e essa cultura retrógrada, mas a mulher, aos poucos, eu vejo que está ocupando o espaço merecido que ela já deveria ocupar há muito tempo. Mas existe ainda, como eu havia dito, esse machismo, essa coisa retrógrada que impera ainda, viu, Clóvis? A realidade é essa. Agora, professor, fala uma coisa para mim. Perante a lei, tá? Uma mulher, quando ela é assediada, uma mulher não, tá? Isso eu já levo para ambos os sexos, tá? Não importa, aí não estamos discutindo se é homem, se é mulher, a opção sexual não tem nada a ver quanto a isso. Mas quando uma pessoa, ela sofre algum assédio sexual, ou seja, o cara pega, normalmente, o gerente, o patrão, a pessoa que está num cargo acima dela, da pessoa, não estou falando só de mulher não, tá? A pessoa começa a seduzir essa pessoa, fazendo chantagem quanto a cargo, quanto a salário, quanto a promoção, em troca de sexo, em troca de dar uma saída. O que a lei prevê quanto a isso? Então, Clóvis, uma pergunta interessante. Conforme o artigo 213 do Código Penal, primeiro eu vou definir assédio sexual, né? O assédio sexual é caracterizado por um nível superior hierárquico, com a intenção de ganhar uma vantagem, né? No caso, a vantagem, e conseguir o quê? Um favorecimento sexual. Todo esse problema que envolve, que está previsto no Código Penal, isso é crime, existe um grande problema na sociedade, no lado econômico, cultural. O que é? É denúncia. A denúncia ainda é uma barreira. Por que é uma barreira? Medo de perder o emprego, por necessidade financeira, por o mercado hoje está difícil, sempre esteve difícil, mas eu acredito que seja cultural. Precisamos de programas, de incentivos, para que cada vez mais seja denunciado qualquer tipo de assédio. Agora, professor, vamos determinar, vamos deixar aqui mais claro para quem está nos acompanhando, o que vem a ser um assédio. Se eu pegar, digamos que não tem mulher nenhuma aqui que trabalha comigo, mas vamos dizer assim, se eu pegar uma funcionária que está trabalhando para mim, só o fato de eu olhar para ela com má intenção é determinado um assédio ou eu tenho que tomar alguma atitude quanto a isso? Outra pergunta muito interessante, Clóvis. O que caracteriza, entre outras coisas, um assédio sexual? Chamar, veja bem claro, o assédio sexual tanto faz homem e mulher, orientação, isso independe. Chamar para locais que não sejam de trabalho. Palavras além do permitido, que ultrapasse a ética, ultrapasse o respeito, né? Abraços prolongados, além do normal, né? Só não pode, Clóvis, bem observado. Ou seja, tem que ter uma ação, né? Tem que ter uma ação, eu tenho que tocar essa pessoa, né? No caso do abraço, chegar mais perto, eu tenho que fazer um convite de modo mais específico, tá? Não é convidar para almoçar. Se eu convidar uma pessoa, um funcionário meu para almoçar comigo, não tem problema nenhum.
desde que esse convite seja como amigo, não tenha nenhuma relação a mais que isso. Clóvis, você me permite, o assédio sexual, ele não é caracterizado por contato, você me permite. Ele é por gestos, convites que ultrapassem o limite do que é determinado o emprego. O que acontece? O que ultrapassa, quando passa a contato, aí, conforme eu havia dito, o assédio sexual previsto no artigo 216 do Código Penal, contato, forçar contato físico, aí no caso já é estupro, conforme determina o artigo 213 do Código Penal. Pior ainda, a coisa passa a complicar mais ainda, então. Exatamente. Teve contato, forçou um contato físico, já entra, como eu havia dito, no artigo 213 do Código Penal. Estupro, aí a coisa fica pior. Aliás, de todas as formas, são piores. Mas contato físico forçado, a coisa fica bem pior. O assédio, então, é mais ou menos uma chantagem que o cargo hierárquico, né, maior, ele faz com o seu funcionário. Clóvis, você me permite diferenciar o que é assédio moral e assédio sexual? Pois não. O assédio moral caracteriza, por repetidas vezes, seja mensal ou anual, de uma determinada desmoralizar o funcionário. Inclusive, Clóvis, isso é uma coisa muito interessante. Você solicitar ao funcionário metas para ele cumprir que sejam absurdas, que não estejam ao alcance, é um assédio moral e pouca gente sabe disso. Palavras, desfazer da pessoa em frente de todos, palavras utilizadas com apelidos que possam desmoralizá-lo. Já o assédio sexual, olha só, o assédio sexual, ele é caracterizado por um nível hierárquico superior com a intenção do favorecimento sexual. Ou seja, eu queria deixar bem claro que assédio moral necessariamente não precisa ter um nível hierárquico superior. Não precisa. Isso pode ser feito com nível hierárquico inferior, porque aí você, tirando gozação, tirando sarro, desfazendo, constrangimento, esse pode ser feito em todos os níveis. Agora, professor, peraí, o senhor está falando que todos os níveis pode haver esse assédio moral. E a punição? Pode ser para qualquer nível, não precisa ser uma pessoa que tem um nível maior do que a outra dentro da empresa? O que acontece, uma pergunta interessante, Cláudio, o que acontece? Quando acontece isso, é feito o levantamento, colocado testemunhas, e há o processo. Esse processo vai entrar contra a empresa. A empresa, posteriormente, vai buscar, vamos colocar assim, os culpados e, de uma forma, vai puni-los de uma forma trabalhista, com demissão e tudo mais. Mas eu quis dizer que o assédio moral, é diferente do assédio sexual, que é normalmente um nível hierárquico maior, com essa intenção aí de um favorecimento sexual, através de humilhação, isso aí é humilhação, qualquer coisa que você impõe em troca de algo que não foge da responsabilidade do trabalho, é humilhação. Agora, e a punição disso? Vamos lá, o que acontece com esse patrão, com essa pessoa que está fazendo todo esse processo aí de assédio sexual com esse funcionário ou funcionária, independe de sexo, tá? Exatamente. Toda vez que tem um assédio sexual, como eu havia dito anteriormente, tem que haver essa denúncia. É lógico que todos precisam trabalhar, todos precisam pagar as contas, mas esse tipo de coisa, toda vez que é cultuado sem denúncia, torna-se cada vez mais atenuante. Com referência à resposta, Cláudio, eu diria que você vai denunciar, é previsto como crime, você vai prestar queixa, um BO, um boletim de ocorrência, para que possa ser investigado e sofra as penalidades legais. Agora, tem gente que deve estar rindo de mim, porque fala, não, a mulher, se ela é assediada, se a mulher, qualquer patrão faz qualquer coisa com a mulher, com a menina, com a senhora, né? Ela faz o boletim de ocorrência que ela não quer ser assediada e aí o patrão vai responder por isso, lógico, tá? A lei é muito clara. Agora, e o homem, né? É vergonha o homem chegar, porque tem muito homem bonito, né? Que nem eu, assim, o Pikachu, aí, esse povo todo, né? Que, de repente, a patroa, uma pessoa com nível maior, vai querer seduzir ele também. Pode acontecer, não é? Exatamente. Mas é mais difícil a denúncia, ou não? Exatamente, Clóvis. O que acontece? Nosso país é tão machista, culturalmente, que o quê? Muitos homens, já ouvi de casos, soube de casos que sofreram assédio sexual. Mas o que acontece? Na nossa cultura, o homem fala, eu não vou denunciar, porque senão vai falar isso ou aquilo. Não, o homem, professor, o homem não fala, eu fui seduzido. Não teve uma ação de assédio sexual.
ele enche o peito, né? Porque todo homem é metido a besta mesmo. Ele enche o peito e fala, tomei uma cantada hoje que você não vai acreditar. Não é bem isso? Exatamente. Por quê? Por causa da cultura. Se o homem também, né, por isso que eu falei, independente que seja, se o homem sofre assédio sexual, que houve na moral, que atingiu ele mentalmente, né, isso não tem relação com machismo. Se ele tiver, ele achar que é justo, que deve também, seja homem ou mulher, deve denunciar também. A justiça é para ambos, não existe distinção de sexo, né? E a punição qual é? O senhor É a mesma. sabe me dizer? É a mesma, conforme o artigo 216, vai fazer um BO, vai abrir um inquérito e todo aquele processo, aí tem um julgamento, aí tudo cabe aos juízes aí de que forma que vai haver a punição. O professor Mangabeira, além de professor, tá, ele é contador e autor de livros, não é isso? Exatamente, eu sou um dos autores do primeiro livro do Brasil, de propostas de qualidade de vida nas empresas. Tive um prazer, foi lançado em 2007 na Unicamp, né? São propostas efetivas de qualidade de vida. Inclusive, Clóvis, muito interessante. Com referência a esse assédio e tudo mais, a qualidade de vida prevê o quê? Educação no trabalho, programas que possam, visam a melhoria da qualidade do emprego e a empresa sai ganhando com diminuição do absenteísmo, que são faltas, os funcionários passam a ter mais saúde, e naturalmente tendo mais saúde ele é mais produtivo, então tem... Agora, com todo esse conhecimento do senhor, professor, a qualidade de vida, a qualidade do emprego, né? A qualidade de serviço que é prestado aí para as empresas, aí, o que pode ser melhorado? O que pode acontecer mais ainda? Clóvis, eu diria que nesse sentido, os programas de qualidade de vida no Brasil, as médias e pequenas empresas não possuem programas de qualidade de vida. As grandes empresas, as multinacionais, possuem programas, só que são poucas que, de fato, colocam programas com efetivo resultado em busca da implantação do programa de qualidade de vida. Porque muitas têm como um marketing. Então, tem um programa de qualidade de vida, a empresa tem. Então, é necessário, na realidade, buscar programas efetivos que beneficiem o funcionário, em contrapartida, a empresa também terá esse seu lucro. Agora, professor Mangabeira, eu vi uma reportagem há um tempo atrás, onde algumas empresas, tá, multinacionais, empresas de um porte alto mesmo, chegou à conclusão que, se ela pegar nas 8 horas de trabalho que o funcionário presta ali, que tem que fazer o seu serviço, ela tirar 20 minutos, 10 minutos para ele fazer um descanso, não é hora de café nem de almoço não, ele vai fazer um descanso, ele vai fazer um yoga, ele vai fazer uma massagem, ele vai fazer... A empresa proporciona para ele alguma coisa para ele tirar o estresse do trabalho. E chegaram à conclusão que isso rende muito mais do que as 8 horas que ele ficaria trabalhando constantemente. Isso é verdade? Clóvis, sem dúvida, são muito benéficas. Inclusive, existem trabalhos, o meu trabalho do livro foi ginástica laboral como promoção da qualidade de vida, né, na empresa. Tem trabalho dos meus colegas no livro muito interessantes. Por quê? Toda vez que você aplica ginástica laboral, programas de yoga, são uma restauração da energia, da motivação, da criação do funcionário. Esses momentos, essas paradas são primordiais para que o funcionário torne-se mais produtivo e que não tenha esse estresse aí, que tem a história da depressão aí, que está sendo... a gente poder hoje conversar sobre isso. Hoje é o assunto muito dado, essa tal de depressão, onde o funcionário, porque acontece muito isso, tá? Principalmente nessas empresas muito grandes, cada funcionário tem o seu setor, tem a sua mesa, a sua bancada, não importa, ele vai entrar, vai marcar o seu ponto ali de alguma maneira, vai para o seu setor e ali ele só vai sair na hora de ir embora ou a hora do almoço, no intervalo que ele tem direito por lei. Né? Essas empresas agiram diferente, para deixar o empregado, o funcionário colaborador, né? Depende do termo que cada empresa usa, ela dá esse espaço de tempo para ele desestressar. Aí ele vai produzir mais, normalmente. Com certeza os resultados comprovam que o resultado com aplicações de programas, seja yoga, seja ginástica laboral, enfim, massagem, que os funcionários têm empresas que colocam massagem, isso é muito bom para a empresa, os resultados são excelentes, não só para a empresa, como para o funcionário, os dois saem ganhando. Agora, em funcionários, o Mangabeira, professor, que
trabalha mais na rua, né? Ele presta serviço para a rua e essas empresas, aí eu vou voltar no assunto anterior, onde a empresa ela te dá tipo um notebook, um tablet, aonde você tem que marcar presença, marcar que você está trabalhando, que você está em determinado cliente, ou seja, um Big Brother, vamos dizer assim, externo só na vida desse funcionário. É legal isso ou é mais prejudicial? Clóvis, com a reforma trabalhista, eu diria que é legal. Marcação de ponto, notebook, existem programas que a empresa, e normas, regulamentos que a empresa coloca. Tudo que for previamente acordado, combinado e assinado, principalmente com a reforma trabalhista, é legal sim. Não, mas aí são duas perguntas nos dois temas. Primeiro, se é legal, né, se é funcional. É legal. Segundo, isso prejudica muito a pessoa, o funcionário, essa pressão toda, porque daí ele não tem esse espaço de tempo para realizar a sua massagem, para ele desestressar aquela coisa toda, porque ele está estressado perante aquele reloginho. Empresa de segurança usa muito isso, tá? Um reloginho onde o segurança, o vigia, né, ele é obrigado a marcar ali um código que é dado para ele a cada 20 minutos, né, para provar que ele está trabalhando ou está em determinado lugar ou não está dormindo ou coisa parecida. Isso é muito prejudicial? É muito interessante essa pergunta. O funcionário, a empresa tem programa de qualidade de vida, seja massagem, yoga, enfim, ginástica laboral. O funcionário trabalha externamente. As empresas, o que faz? Porque tem que ser justo para todos e igualdade de condições para todos. É marcado, Clóvis e pessoal, é um horário específico para que ele possa efetuar esse benefício que os demais colegas também têm. Ou seja, num trabalho externo, um trabalho que não está dentro da empresa, na sua mesa, bancada, aquilo tudo que eu falei, estando na rua, a empresa deveria, né? Porque se não é lei, a empresa vai propor para ele que ele tenha esses minutos para relaxamento. Exatamente, ou que ele tenha, ou que ele proporcione a ele dentro da empresa um horário específico para que ele possa fazer essa yoga. Pelo menos a empresa tem que disponibilizar. Se a realidade ele vai fazer ou não, aí a realidade é outra, né? Agora, a realidade é outra. Agora, professor, me fala uma coisa. Se a empresa, vamos imaginar aqui, tá? Eu gosto de pegar todos os parâmetros, né, que passam pela minha cabeça quando eu estou conversando com uma pessoa aqui. Se a empresa ela deu esse benefício para os funcionários que trabalham no interior, trabalham interno na empresa. Tá? E ela tem um corpo de vendedores, ela tem um corpo de pessoas que faz um trabalho externo, né? A mesma oportunidade que ela deu para funcionários que fica dentro da empresa, ela é obrigada a dar para aquele que está fora? Ou não? Interessante. Esse tratamento tem que ser igualdade. Toda e qualquer situação trabalhista tem que ser igualdade de condições. Então, a pergunta do Clóvis, o trabalho externo é oferecido? Tem que ser, é obrigatório. Todos em igualdade de condições deverão ter programas de qualidade de vida e subsídios e subterfúgios para que possa, de alguma forma, amenizar o estresse do trabalho. Todos terão direito à igualdade, independente se trabalha internamente ou externamente. Se a empresa é sua, patrão, o senhor vê o que o senhor pode fazer de melhor para o colaborador que presta serviço para o senhor ficar cada dia mais rico, não é assim? Ô, professor, telefone de contato para quem quiser tirar dúvida, quer bater um papo, quer alguma assessoria, o senhor dá também, né? Sim, exato. Pode passar, Clóvis? Opa! Se precisar de uma Eu palestra... já pus na tela várias vezes, tá? Mas... Se vocês precisarem de uma palestra relacionada a todo o assunto de recursos humanos, gestão de pessoas, trabalhistas, alguma assessoria, o meu telefone é 19-DDD 982 54 8424. Eu não copiei errado, não. Eu pus certinho, tá aí na tua telinha aqui embaixo, ó, tá? O telefone do professor Cícero Mangabeira, onde ele pode ir na sua empresa, no seu auditório, no seu bar, aonde você quiser fazer uma reunião com seus funcionários, para ele fazer uma palestra e orientar tanto o patrão, tanto os seus gerentes, os seus diretores, como os seus funcionários, o jeito de produzir mais. Fazer com que a sua empresa dê mais certo ainda do que já vem dando, não é isso? Exatamente, Clóvis. Para os empregadores e para os empregados, para os colaboradores e donos da empresa. Eu posso abranger todas as áreas que possam agregar e a empresa possa crescer cada vez mais. Maravilha. Muito obrigado, professor. Clóvis, muito obrigado pela oportunidade. Uma boa tarde a todos e até a próxima.
Eu vou chamar não vou chamar nada, um caipira apaixonado aqui quase voa no meu pescoço, porque é tão gostoso fazer o Giro Total, que dá vontade de chamar a comercial e vir com mais assunto, mas já deu o horário, já quase 6 horas, está batendo aí, e eu vou me embora desejando para você uma ótima final de quarta-feira, né? Fique com Deus e um beijo no seu coração.